Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. O manancial de água viva. Nós lemos no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 12 e 13, e o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marley Branham, na mensagem Cisternas Rotas, no parágrafo 61 em diante, ele diz: nós somos convidados, como em Israel, assim é agora, a olhar para Israel, por exemplo, eles, enquanto permaneceram com essa fonte, eles estiveram bem, porém quando se puseram a cavar para si cisternas feitas pelo homem, então Deus os arrasou. Ele nos fará a mesma coisa. Eles o deixaram a fonte de água viva. Essas foram as acusações que Deus teve contra eles, para fazer algo de que pudessem dizer: veja o que fizemos. Agora, quando no tempo da viagem de Moisés, quando Deus, pela graça, lhe tinha dado um profeta, lhes tinha dado uma coluna de fogo para ir adiante deles, a tinha vindicado por sinais e prodígios,
a graça tinha provido todas estas coisas. Israel ainda viu a lei, eles rejeitaram a graça para tomar a lei. Isso é exatamente o que as pessoas fazem hoje. Elas rejeitam a palavra para tomar um sistema denominacional, porque nisso elas podem fazer o que querem e passar impunes com isto. Porém, não se pode fazer isto em Cristo. Você tem de vir limpo e puro para estar em Cristo, deixando o poço artesiano por um sistema feito pelo homem ou cisterna. Você poderia imaginar alguém fazendo isso? Você poderia imaginar as condições mentais de uma pessoa que pudesse beber num fresco poço artesiano e deixaria isso por uma cisterna feita pelo homem com rãs e lagartos e agita caudas e tudo mais nela? Nem mesmo parece sensato estar certo. Porém, isso é exatamente o que as pessoas têm feito. Elas deixaram a palavra, a verdadeira fonte de origem de Deus e poder, para beber de cisternas e fazer para si cisternas. O mesmo que fizeram então, elas o fizeram agora. Elas dizem, ele disse, eles me deixaram. Aqui ele disse, aqui em Jeremias 2, 14 ou 13, melhor dizendo, ele disse, eles me deixaram a fonte de água viva. Agora, nós vemos o que é uma cisterna, nós vemos o que ela apanha, nós vemos como ela é feita. Ela é uma coisa feita pelo homem, que procede de um telhado sujo. A água que cai atinge o telhado sujo e ela apenas lava o telhado. Faz isto descer através de uma vala feita pelo homem, através de uma gárgula feita pelo homem, para dentro de um tanque feita pelo homem, e toda a imundícia se ajunta ali, e os germes, e os lagartos, e rãs e coisas da terra gostam disso. E note, eles são os animais impuros, agita-caudas, estagnados. Uma agita-cauda não consegue viver em água limpa. Se vive, ela o matará. Ele tem de estar na estagnação. E é assim que é com muitos destes parasitas hoje. Vocês não podem viver na água fresca do Espírito Santo. Essa é a razão porque eles são tão firmemente contra a palavra e dizem, ela se contradiz, não há nada nela. É porque eles têm de ter algum tipo de tanque estagnado em que se mexerem, correto? É dessa mesma maneira com rãs e com lagartos e com girinos e afins. Eles têm de ir para os pântanos ou o tanque estagnado para viver, porque é a natureza deles viver ali, e não se pode mudar o animal até que se mude a sua natureza. E não se pode fazer um homem ver a palavra de Deus até que sua natureza tenha sido mudada. E quando sua natureza é mudada do que ele é a um filho de Deus, e o Espírito Santo entra nele, o Espírito Santo escreveu a palavra de Deus. Hoje eu estava conversando com meu bom amigo, Dr. Lei Wiley, o qual está presente agora,
e ele é um teólogo, e tanto e assim nós geralmente temos algumas discussões muito boas sobre a Escritura, muito inteligente, e ele me perguntou certa vez o que eu pensava acerca da evidência inicial do Espírito Santo. Era falar em línguas? Foi há muitos anos. Eu disse, não consigo entender isso. Ele disse, nem eu. Disse, ainda que me tenha sido ensinado isso. Ele disse, o que o irmão pensaria ser evidência? Eu disse, a mais perfeita evidência em que consigo pensar é o amor. E assim fomos falando sobre isso, e então eu pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isso. Se um homem tem amor, porém certo dia o Senhor, numa visão, me corrigiu, e ele disse que a evidência do Espírito era aqueles que podia receber a palavra. Nem amor, nem falar em línguas, mas é receber a palavra. E então o Dr. Wiley estava me dizendo que isto é escriturístico. Ele disse, porque em São João, capítulo 14, Jesus disse, quando vier sobre vós aquele Espírito Santo, ele vos revelará estas coisas que eu vos ensinei e vos anunciará o que há de vir. Assim aí está a genuína evidência do Espírito Santo. Ele nunca me disse nada errado até agora, que isto é a evidência do Espírito Santo. É aquele que pode crer na palavra, se você pode recebê-la. Porque Jesus nunca disse, quando o Espírito Santo vier, vós falareis em línguas. Ele nunca disse que quando o Espírito Santo viesse, vocês fariam qualquer coisa dessas. Porém ele disse, ele tomará estas coisas de mim e vô-las anunciará, e vos anunciará o que há de vir. Assim aí está a genuína evidência do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus. Assim, todas estas sensações e coisas que as pessoas têm e ainda continuam a viver, pode-se ver porque elas fazem isto. Veja, isto se torna uma denominação ou um tanque estagnado, e nunca haverá uma denominação feita sobre a perfeita palavra de Deus. Ela não pode fazê-lo, porque não se pode nominar ou denominar Deus, não, Senhor. A razão porque vocês apanham um bando de homens que possa crer na palavra, deixam-nos criar uma organização. A primeira coisa que se nota, dentro de um ano, há um bando de ricos ali, com quem nada se poderia fazer. Eles tomam o controle e não se pode fazer nada acerca disto. Isto não é o sistema de Deus, não é. Assim nós sabemos que essa coisa está fora, ela se torna uma cisterna e se torna um lugar onde cada um se comprometerá nisto, naquilo ou naquilo mais, para introduzir membros ali ou fazer as pessoas entrarem. Nós verificamos que este sistema começou certa vez, lá atrás, nos dias dos israelitas.
Quando eles estavam cavando cisternas, e houve um homem e um bando de fariseus que tinha cavado algumas cisternas, e eles tinham um homem chamado Herodes, e ele era um proclamador, governador do estado, e ele veio para ouvir um homem que não tratava irreverentemente com as suas denominações. Ele era um profeta, e nenhum profeta jamais teve coisa alguma que ver com uma denominação. Todavia a odiavam. Este profeta começou a dizer: não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E trouxeram um dignatário para ouvi-lo, e este dignatário tinha tirado a esposa do irmão e casado com ela, e esse homem caminhou-os até a sua presença, e o que disse? Eles pensaram que ele se comprometeria e diria: agora, Senhor, o Senhor tem um bonito trono aqui, e o Senhor devia. Estou tão contente que o Senhor esteja aqui para me ouvir hoje. João simplesmente caminhou direto à sua presença e disse: não te é lícito possuí-la. A primeira coisa que ele disse, ele o repreendeu pelo seu pecado. Veja, as denominações constroem tanques estagnados, onde homens podem viver com mulheres, e essas mulheres podem se comportar indevidamente, e cortar o cabelo, e usar shorts, e qualquer outra coisa, se chamar cristãs. Porém, uma genuína fonte, aleluia, do poder de Deus, isto não pode permanecer ali, porque ela o lança fora. Eu sou a fonte de águas vivas. Eles me deixaram para cavar para si algumas cisternas. Agora uma fonte de água viva. Nós verificamos o que é uma fonte de água viva. Nós verificamos o que é uma cisterna. Agora, o que é uma fonte de água viva? É um poço artesiano. Um poço artesiano, o que é isso, irmão Brana? É um poço que sempre vem de baixo e lança suas águas para fora. Está fluindo o tempo todo. Ele é autossustentável, sempre fresco e limpo. Um poço artesiano, uma fonte de água viva. Ele não está morto e estagnado. Está vivendo, está mudando constantemente, trazendo para cima algo novo o tempo todo, mudando para algo novo, vindo dos seus recursos. Ele extrai seus recursos do seu leito, o que é ainda uma fonte de águas vivas, borrifando para cima, autolimpante. É água limpa, pura, é autossustentável. Você não tem de esperar para chuvas encherem seu tanque. Está sempre borbulhando da sua água livremente. Você não tem de bombeá-la, girá-la, enrolá-la ou unir-se a ela. É simplesmente uma fonte de águas vivas. Você sabe, você toma estas velhas cisternas, você tem de girar a manivela, e girar a manivela, e girar a manivela, e bombear e tudo mais.
para extrair um pouco daquela água estagnada. Porém, uma fonte de água viva a distribuir livremente, sem bombear, unir-se, qualquer outra coisa. Estou contente por essa fonte, sim, Senhor. Ele não necessita de coador nele para tirar os parasitas, porque está vindo de tão fundo ali na rocha que não há parasitas ali. Ele não tem de ter um trapo educacional pendurado nele. Isso mesmo, algum sistema feito pelo mundo de sabedoria denominacional, feito pelo homem para lhe dizer, diante de um psiquiatra, se você está apto a pregar ou não. Ele não tem um desses trapos imundos pendurados nele. Ele o lançaria fora tão logo você o colocasse ali. Não se pode fazer isto. Esse poço está borbulhando o tempo todo. Se você colocasse um desses trapos sobre ele, ele o lançaria direto para um lado ou para outro. Ele não tem tempo para um trapo denominacional sobre si. Eles não necessitam de nenhum filtro, nenhum coador, nenhum bombeamento, nenhum empurrão, nem nada mais. Ele está simplesmente ali, borbulhando. Ele não tem de depender de chuvas locais para enchê-lo. Chuvas são reavivamentos, onde essa fonte, isso é essa fonte de vida, onde estiver o cadáver, se ajuntarão as águias. Não se tem de bombear um reavivamento, não se tem de bombear nada. A única coisa que se tem de fazer é simplesmente vir à fonte. Ela está sempre cheia de água boa e fresca, e não há fim nela. Ela simplesmente se mantém borbulhando. Você não tem de ir à cisterna e dizer, bem, se chover e lavar o celeiro, nós teremos água para beber. Está vendo? Ora, que coisa! Não é isto. Esse poço artesiano está jorrando água boa e fria o tempo todo. Você pode depender dele. Você não tem de dizer, bem, eu irei a esta velha cisterna. Nós costumávamos beber dela, porém faz um longo tempo que não chove. Eu lhes digo, talvez ela esteja seca. É assim que alguns destes sistemas feitos pelo homem são. Você pode entrar se você tem alguma coisa grande acontecendo, uma grande trama para vender alguma coisa, ou algum tipo de coisa acontecendo, uma grande festa e coisas assim acontecendo, jogos de batota e festas no porão e tudo mais. É possível que você encontre uma casa cheia, porém, onde você vai, até onde essa fonte está borbulhando, sempre as pessoas estão ali tomando um bom gole de água fria. Você pode depender dela. Dizem, eles não têm tido reavivamento por 10 anos. Se você vive junto dessa fonte, ela sempre tem um reavivamento se dando. Deus os abençoe com estas águas vivas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.